Você já parou para pensar no poder das ideias? Algumas podem inspirar, transformar vidas e trazer esperança. Outras, no entanto, têm o poder destrutivo de arruinar gerações inteiras. Agora imagine, e se você estivesse sendo manipulado e nem percebesse? Ao longo da história, muitos jovens foram levados a seguir caminhos sombrios, acreditando que estavam lutando por algo maior. Mas e se essa luta não passasse de uma grande mentira? E se no final, tudo o que você defendeu não fosse nada além de uma armadilha para afastá-lo da verdade? O mundo está repleto de vozes que tentam influenciar você. Algumas dessas vozes podem parecer fortes, persuasivas e até mesmo convincentes, mas nem tudo o que brilha é ouro. A Bíblia já nos alertava sobre isso há séculos, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. 2 Timóteo 4:3. O problema é que muitas dessas ideologias não se apresentam como perigosas. Elas vêm disfarçadas de discursos atraentes, embaladas em narrativas cativantes, utilizando palavras como justiça, liberdade e mudança. Mas será que todas essas mudanças estão alinhadas com os princípios de Deus? Será que os valores que hoje são promovidos realmente refletem aquilo que Cristo ensinou? Vamos olhar para a história. Na década de 1930, um dos maiores movimentos de manipulação juvenil surgiu na Alemanha, a juventude hitlerista. Milhares de jovens foram seduzidos por promessas de uma nação forte, de pertencimento e propósito. Mas o que parecia ser um ideal revolucionário rapidamente se transformou em uma máquina de destruição e morte. Agora olhe ao seu redor. Será que algo parecido está acontecendo hoje? Será que jovens estão sendo levados mais uma vez a abraçar discursos perigosos sem sequer perceberem? A resposta pode ser mais assustadora do que você imagina. Neste vídeo, vamos desvendar como ideologias extremistas usam as mesmas táticas de manipulação que já enganaram milhões no passado. Vamos analisar como grupos radicais, sejam políticos ou sociais, exploram os mesmos mecanismos para atrair e doutrinar jovens, muitas vezes afastando-os dos ensinamentos de Cristo. Mas este vídeo não é só um alerta. Ele é também um convite para a vigilância e para o discernimento. Você não precisa ser enganado. Deus nos dá as ferramentas para enxergar a verdade. E neste vídeo, você vai entender como se proteger dessas influências e ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. Se prepare, porque o que vamos revelar pode mudar sua perspectiva sobre muitas coisas. E mais importante, pode fortalecer sua fé e sua caminhada com Cristo. O passado, como alerta. Como jovens foram manipulados no nazismo. A história tem muito a nos ensinar. E se há algo que podemos aprender com o passado, é que o mal nunca chega declarando abertamente suas intenções. Ele vem disfarçado, sorrateiro, e muitas vezes se veste de algo que parece bom. Foi exatamente assim que no século passado, uma geração inteira de jovens foi seduzida para apoiar uma das ideologias mais destrutivas da humanidade. Nos anos 1930, a Alemanha passava por uma profunda crise econômica e social. O povo estava desesperado por mudanças, por esperança e por um líder que restaurasse a dignidade nacional. Foi nesse contexto que Adolf Hitler emergiu com um discurso forte, carismático e repleto de promessas. Mas o que poucos perceberam na época era que esse movimento escondia algo terrível por trás de suas belas palavras. Um dos principais alvos do regime nazista era a juventude. Hitler sabia que, para consolidar sua visão de mundo, ele precisava moldar a mente dos mais jovens. Assim, nasceu a Juventude Hitlerista, um programa de doutrinação onde crianças e adolescentes eram treinados para obedecer cegamente ao governo, renunciar à sua individualidade e acreditar que estavam lutando por uma causa nobre: a manipulação emocional e o chamado ao propósito maior.
Os métodos usados para atrair esses jovens não eram muito diferentes dos que vemos hoje em certos grupos extremistas. Eles apelavam para 3 necessidades humanas fundamentais. Pertencimento. Os jovens se sentiam parte de algo maior do que eles mesmos. Eram incentivados a ver o grupo como sua verdadeira família, afastando-se de qualquer outra influência, inclusive da igreja. 1574. Propósito. Eram convencidos de que estavam construindo um futuro melhor, uma nova ordem mundial. O nazismo prometia que cada jovem tinha um papel fundamental a desempenhar. E 575. Identidade. Os símbolos, os uniformes e os discursos davam a sensação de poder e importância. Jovens que antes se sentiam perdidos passaram a acreditar que finalmente tinham encontrado um caminho. Mas Jesus nos alertou sobre os falsos mestres e sobre aqueles que tentam distorcer a verdade para seus próprios propósitos. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7,15. Outro pilar da manipulação nazista foi a criação de um inimigo em comum. Eles precisavam de alguém para culpar, alguém para transformar no vilão da história. Judeus, cristãos que se opunham ao regime, intelectuais e qualquer um que não se encaixasse na ideologia nazista, eram taxados de inimigos do Estado. Esse tipo de narrativa continua sendo usado hoje. Grupos extremistas sempre criam um outro para odiar. Eles ensinam que se você não concorda com eles, você faz parte do problema. Mas essa mentalidade está longe dos ensinamentos de Cristo, que nos chamou para amar até nossos inimigos. Lucas 6:27. O preço da resistência e o exemplo cristão. Felizmente, nem todos foram seduzidos por essa ideologia. Muitos cristãos se levantaram contra Hitler e sua propaganda de ódio. Um exemplo notável foi Dietrich Bonhoeffer, um pastor luterano que denunciou os crimes nazistas e se recusou a se calar. Por isso, foi preso e morto pouco antes do fim da Segunda Guerra. Esses cristãos nos ensinam uma lição valiosa. Não importa quão forte seja a pressão do mundo, devemos permanecer firmes na verdade de Deus. Lição para os cristãos de hoje. O nazismo não começou com campos de concentração, mas com palavras sedutoras. Da mesma forma, hoje, muitas ideologias não parecem perigosas à primeira vista. Elas prometem mudança, justiça e um novo mundo. Mas será que esses movimentos realmente refletem os princípios do Evangelho? A pergunta que devemos nos fazer é: estamos sendo influenciados por ideias que nos afastam dos valores de Cristo? A resposta para essa questão está no próximo capítulo, onde veremos como esses mesmos métodos de manipulação estão sendo usados hoje, muitas vezes de maneiras ainda mais sutis e perigosas. E perigo atual: como jovens são doutrinados hoje. A história pode parecer distante, mas a verdade é que os mesmos mecanismos que levaram milhares de jovens a abraçar ideologias extremistas no passado continuam ativos nos dias de hoje. A única diferença é que agora eles estão mais sofisticados, mais acessíveis e, muitas vezes, mais difíceis de identificar. Você já se perguntou por que certas ideias ganham tanta força na internet, mesmo quando são claramente perigosas? Por que tantos jovens adotam discursos radicais, seja na política, na cultura ou até dentro de grupos religiosos distorcidos? A resposta está na forma como essas ideologias são apresentadas. 1. A influência das redes sociais. Se na década de 1930 o nazismo usava cartazes, rádio e eventos públicos para espalhar sua ideologia, hoje, o campo de batalha é a internet. Plataformas como TikTok, Instagram e Twitter são inundadas diariamente com conteúdos que moldam a visão de mundo de milhões de jovens. Os algoritmos dessas redes são projetados para prender a atenção e manter o usuário consumindo conteúdos semelhantes.
Isso significa que, se um jovem começa a assistir a vídeos com discursos extremistas, seja de qualquer lado do espectro político ou ideológico, ele rapidamente será bombardeado com mais e mais conteúdos do mesmo. Assim, a visão dele de mundo passa a ser construída dentro de uma bolha, onde apenas um lado da história é contado. Mas a palavra de Deus nos alerta sobre isso. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Ou seja, nosso pensamento não deve ser moldado pelo que é popular na internet, mas pela verdade que vem de Deus. 2. Criando um sentimento de guerra. Outro método eficaz usado para radicalizar os jovens é a criação de um falso senso de urgência e conflito. Grupos extremistas sempre tentam convencer as pessoas de que estão em uma guerra constante contra um inimigo poderoso. Eles dizem que, se você não agir agora, tudo que você ama será destruído. Esse tipo de discurso apela diretamente para as emoções, deixando pouco espaço para a razão e o discernimento. Ele coloca o jovem em um estado constante de alerta, fazendo com que ele veja qualquer pessoa que pense diferente como uma ameaça. No entanto, Cristo nos chamou para sermos pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Isso significa que, em vez de nos envolvermos em batalhas ideológicas que apenas espalham ódio, devemos buscar a verdade, a justiça e, acima de tudo, o amor ao próximo. 3. A estratégia de reescrever a história. Assim como o nazismo distorcia fatos históricos para justificar suas ações, hoje muitos grupos utilizam narrativas seletivas para convencer os jovens de suas ideologias. Eles pegam eventos do passado, removem certos detalhes e criam versões que favorecem seu discurso. Isso acontece o tempo todo na cultura atual. Seja apagando o papel da fé na história, seja distorcendo acontecimentos para encaixá-los em uma visão específica, a manipulação da informação é uma das armas mais perigosas contra a verdade. Mas Deus nos chama a buscar sabedoria. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Oséias 4:6. Se não estivermos atentos, seremos levados por qualquer vento de doutrina, acreditando em qualquer coisa que nos for apresentada sem questionar se realmente condiz com a verdade. 4. Como o cristianismo é atacado e distorcido. Muitos desses grupos radicais também tentam redefinir o que significa ser cristão. Eles pegam versículos isolados, tiram do contexto e os usam para justificar suas próprias ideologias. Isso aconteceu no passado, quando líderes distorceram a Bíblia para apoiar regimes totalitários, e acontece hoje, quando certos movimentos tentam redefinir o Evangelho para encaixá-lo em suas agendas políticas ou sociais. Jesus não nos chamou para sermos marionetes de ideologias humanas. Ele nos chamou para sermos luz em meio às trevas, para discernirmos o certo do errado e para não nos conformarmos com o que o mundo dita. Então, como podemos resistir a essa manipulação? Como podemos garantir que nossa fé não seja desviada por discursos enganosos? No próximo capítulo, vamos explorar as ferramentas espirituais e intelectuais que Deus nos dá para identificar e resistir a essas ideologias, para que você possa proteger sua mente e sua fé diante da pressão do mundo. 4. Como identificar e resistir a ideologias extremistas. Diante de tudo que vimos até agora, uma pergunta se torna inevitável: como podemos nos proteger contra essa manipulação ideológica? A verdade é que ninguém está totalmente imune. Até mesmo os cristãos podem ser enganados se não estiverem atentos e preparados. O diabo não aparece com chifres e tridente. Ele se disfarça de anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. E muitas ideologias radicais seguem essa mesma estratégia, parecendo nobres e justas à primeira vista.
mas carregando em si princípios totalmente contrários ao Evangelho. Por isso, neste capítulo, vamos explorar 4 formas práticas de identificar e resistir a essas ideologias, protegendo não apenas nossa mente, mas também nossa fé. 1. Teste tudo à luz da Bíblia, a primeira e mais importante ferramenta. Para discernir se uma ideia é perigosa, é compará-la com as Escrituras. Muitas filosofias do mundo moderno tentam se passar por compatíveis com o cristianismo, mas, quando analisadas à luz da palavra, mostram suas verdadeiras intenções. Cristo nos deu um critério claro para avaliar qualquer ensinamento. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Mateus 7,16. Ou seja, se uma ideologia gera frutos de ódio, divisão, violência ou rejeição ao próximo, ela não pode vir de Deus. O Evangelho nos ensina amor, justiça e misericórdia, mas também a verdade e o arrependimento. Se uma filosofia ensina apenas um desses aspectos enquanto ignora os outros, ela está distorcendo a mensagem de Cristo. Então, quando ouvir um discurso radical, faça esta pergunta: essa ideia está alinhada com o caráter de Deus e os ensinamentos de Cristo? 2. Desconfie de quem promete soluções simples para problemas complexos. Grupos extremistas sempre trabalham com uma narrativa simplificada. Nós somos os heróis, eles são os vilões. Eles pegam problemas complexos como injustiça social, corrupção ou conflitos culturais e apontam um culpado único para tudo. O nazismo fez isso com os judeus. Movimentos radicais modernos fazem isso com diversos grupos, sejam eles políticos, religiosos ou sociais. Mas o mundo real não funciona dessa forma. Jesus nos ensinou que a verdadeira transformação começa dentro do coração de cada pessoa, não impondo uma mudança de cima para baixo através da força ou da opressão. Por isso, quando alguém apresentar uma solução extremamente simples para um problema complicado, fique alerta. A verdade geralmente é mais profunda e exige reflexão, não apenas aceitação cega. 3. Não caia na armadilha da guerra cultural. Uma das táticas mais eficazes da radicalização é convencer as pessoas de que tudo é uma guerra, onde só há 2 opções: ou você está conosco, ou está contra nós. Isso acontece tanto em ideologias políticas quanto em debates sobre fé e moralidade. Movimentos extremistas criam uma mentalidade de confronto constante, onde o objetivo não é buscar a verdade, mas simplesmente derrotar o inimigo. Mas Cristo nos chamou para um caminho diferente. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12:18. Isso não significa que devemos aceitar o pecado ou abandonar nossos valores cristãos. Significa que devemos buscar sabedoria, paciência e amor ao lidar com aqueles que pensam diferente. Se um grupo ou líder sempre prega ódio, vingança e destruição do outro lado, isso não vem de Deus. 4. Esteja cercado de pessoas que buscam a verdade. Nenhum de nós está imune ao engano. Por isso é essencial cercar-se de pessoas que também buscam a verdade em Cristo. Ter amigos, mentores e líderes espirituais sábios pode nos ajudar a perceber quando estamos sendo influenciados por ideias prejudiciais. A Bíblia nos ensina: o que anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Provérbios 13:20. Se você percebe que um grupo ou ideologia está afastando você de sua igreja, da leitura da palavra ou de pessoas que realmente querem seu bem, isso é um grande alerta. Deus nos fez para vivermos em comunidade e crescermos juntos na fé, não para nos isolarmos em bolhas ideológicas. Conclusão: a verdadeira liberdade está em Cristo. O objetivo dessas ideologias extremistas é sempre o mesmo: controle. Elas querem controlar sua mente, suas emoções e sua visão de mundo.
Querem que você veja o mundo através das lentes que elas criaram, e não através da verdade de Deus. Mas Cristo veio para nos libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. A verdadeira liberdade não está em seguir cegamente uma ideologia, mas em estar enraizado na palavra de Deus. Somente Ele pode nos dar discernimento para identificar o engano e resistir às mentiras do mundo. No próximo capítulo, veremos como podemos ajudar outros jovens a não caírem nessas armadilhas, compartilhando a verdade do Evangelho com sabedoria e amor. 5. Como proteger outros jovens dessa influência. Agora que entendemos como ideologias extremistas seduzem jovens e como podemos nos proteger delas, surge um novo desafio. Como podemos ajudar outras pessoas a não caírem nessas armadilhas? Como cristãos, temos a responsabilidade de compartilhar a verdade e ser luz em meio às trevas. Muitos jovens estão sendo enganados, envenenados por discursos radicais sem perceber. E talvez nós sejamos a única voz de alerta em suas vidas. Então, como podemos intervir de maneira eficaz? Como podemos resgatar aqueles que já começaram a trilhar esse caminho? Aqui estão 4 formas práticas de fazer isso. 1. Não ataque, dialogue. Se você conhece alguém que está sendo influenciado por uma ideologia perigosa, sua primeira reação pode ser confrontá-lo diretamente, chamá-lo à razão e até apontar os erros de forma dura. Mas, geralmente, isso só faz com que a pessoa se feche ainda mais. Lembre-se, ninguém muda de opinião porque foi humilhado ou ridicularizado. Jesus nos ensinou a corrigir com amor e paciência. Ao servo do Senhor não convém contender, mas ser manso para com todos, apto para ensinar, paciente. 1 Timóteo 2:24. Em vez de atacar, faça perguntas. Incentive a pessoa a refletir sobre suas crenças, a analisar os frutos da ideologia que defende. Muitas vezes, os jovens não param para pensar no impacto real dessas ideias, pois foram doutrinados a reagir emocionalmente. Perguntas como: o que te levou a pensar dessa forma? Você já pesquisou fontes diferentes para ver os dois lados? O que Jesus ensinaria sobre esse assunto? Isso pode fazer com que a pessoa comece a questionar suas próprias convicções. 2. Dê um exemplo de amor e sabedoria. Muitas pessoas que caem em ideologias extremistas estão buscando pertencimento. Elas se sentem perdidas e encontram nesses grupos uma identidade e um propósito. Se queremos ajudá-las, precisamos oferecer algo melhor: um ambiente de amor, compreensão e verdade. Jesus atraiu multidões não apenas porque falava a verdade, mas porque demonstrava compaixão. Ele era firme contra o pecado, mas sempre estendia a mão para os pecadores. Se queremos influenciar alguém para o bem, nossa vida precisa ser um testemunho vivo. Devemos demonstrar equilíbrio, respeito e sabedoria ao lidar com opiniões diferentes, mostrando que o Evangelho é muito maior do que qualquer ideologia humana. 3. Ensine a verdade com clareza. A melhor maneira de combater a mentira é com a verdade. Muitas pessoas caem em ideologias perigosas porque simplesmente não conhecem as Escrituras ou a história real dos acontecimentos. Se queremos proteger outros jovens, precisamos nos tornar fontes confiáveis de informação. Isso significa estudar a Bíblia profundamente, para responder dúvidas com base na palavra. Conhecer a história para identificar como certas teologias surgiram e quais consequências trouxeram. Usar exemplos reais para mostrar os efeitos destrutivos dessas ideias na sociedade. Quanto mais conhecimento tivermos, mais preparados estaremos para ajudar aqueles que estão sendo enganados. O coração do sábio adquire conhecimento e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. Provérbios 18:15. 4. Ore e confie no poder de Deus. Por mais que possamos argumentar e ensinar,
A transformação verdadeira vem de Deus. Muitas pessoas estão cegas espiritualmente, e apenas o Espírito Santo pode abrir seus olhos para a verdade. Se você conhece alguém que está mergulhado em ideologias extremistas, ore por essa pessoa. Peça a Deus que lhe dê discernimento, paciência e as palavras certas para ajudá-la. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios 10:4. A batalha não é apenas intelectual, mas espiritual. O inimigo quer capturar a mente e o coração dos jovens, mas Cristo é poderoso para libertá-los. Semeja a luz no meio da confusão. O mundo está cheio de vozes tentando capturar a mente da nova geração. Ideologias radicais, discursos de ódio e divisões são armas usadas para afastar os jovens da verdade. Mas Deus nos chamou para sermos luz no meio da escuridão. Ele nos deu o conhecimento, a sabedoria e o amor necessários para resgatar aqueles que estão sendo enganados. Não podemos nos calar. Precisamos ser instrumentos de Deus para proteger e guiar essa geração. E no próximo capítulo, vamos concluir nossa jornada com uma mensagem de esperança, mostrando como Cristo é a resposta para toda a confusão ideológica do mundo moderno. Cristo é a verdadeira resposta. Chegamos ao final desta jornada e, depois de tudo o que vimos, surge uma pergunta essencial. O que realmente nos protege de sermos enganados por ideologias extremistas? A resposta não está em um argumento humano, em uma ideologia política, ou em qualquer sistema filosófico. A única resposta verdadeira é Cristo. Nosso mundo está repleto de vozes competindo por nossa atenção. Algumas são sutis, outras são barulhentas, mas todas prometem uma coisa: a verdade. O problema é que a verdade não é uma construção humana. A verdade é uma pessoa. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Se queremos permanecer firmes, se queremos ajudar outros a não serem levados pelo engano, precisamos estar alicerçados na verdade, que nunca muda. Jesus Cristo. 1. A maior armadilha: substituir Deus por ideologias. O grande erro da humanidade sempre foi tentar encontrar redenção fora de Deus. No passado, impérios tentaram impor a paz pela força. Ditaduras prometeram um mundo perfeito através do controle total. Movimentos extremistas garantiram que a salvação viria através da destruição de seus inimigos. Mas o resultado sempre foi o mesmo: dor, morte e decepção. E isso porque nenhuma ideologia pode substituir o Evangelho. Nenhum sistema humano pode oferecer o que só Deus pode dar. Enquanto o mundo tenta dividir as pessoas em lados opostos, Cristo nos convida para algo maior: a reconciliação com Deus e com o próximo. 2. A verdadeira transformação vem de dentro. Ideologias extremistas sempre tentam mudar o mundo de fora para dentro. Elas acreditam que, se conseguirem derrubar um sistema, eliminar certos grupos ou tomar o poder, tudo será resolvido. Mas Jesus nos ensinou que a verdadeira transformação acontece de dentro para fora, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus 15:19. A raiz do problema não é um grupo específico, um governo ou uma ideologia. A raiz do problema é o pecado no coração humano. Por isso não adianta trocar uma ideologia por outra. O que precisamos é nascer de novo em Cristo. 3. O chamado de Deus para a nossa geração. Se há algo que o diabo teme, é uma geração de jovens que conhecem a palavra de Deus e vivem de acordo com ela. Ele não teme ideologias políticas. Ele não teme discursos inflamados. Mas ele teme cristãos que sabem discernir entre a verdade e a mentira. Nosso chamado não é para sermos seguidores cegos de movimentos humanos. Nosso chamado é para sermos embaixadores do reino de Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos
12:2. Não fomos chamados para sermos manipulados. Fomos chamados para sermos luz. O que fazer agora? Se este vídeo fez sentido para você, se você percebe que o mundo está tentando te levar para longe da verdade, não ignore este alerta. 1. Busque a Deus todos os dias. Leia a Bíblia, ore e peça discernimento. 2. Questione tudo à luz das Escrituras. Se algo não está alinhado com a palavra de Deus, descarte. 3. Compartilhe essa mensagem. Muitos jovens estão sendo enganados e talvez você seja a única pessoa que pode ajudá-los. O mundo pode tentar te prender com mentiras, mas Cristo te chama para a liberdade. E lembre-se, se você ficou até aqui, é porque este assunto é importante para você. Então deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo como este. Além disso, tem um outro vídeo aparecendo na tela agora e eu recomendo muito que você assista. Tenho certeza de que ele vai te edificar ainda mais. Nos vemos no próximo vídeo. Fique firme na fé e que Deus te abençoe.